dia do Senhor 15. Pergunta 37, nós estaremos comentando brevemente, né? Dia do Senhor 15, são 3 perguntas, a pergunta 37, a pergunta 38 e a pergunta 39. Nós estamos estudando o catecismo, o credo apostólico, estamos na parte da cristologia, né? Falando sobre a graça de Cristo. Pergunta 37. O que você confessa quando diz que ele padeceu? Resposta. Durante todo o tempo em que viveu sobre a terra, e especialmente no final, Cristo suportou no seu corpo e na alma a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana. Assim, por seu sofrimento, como único sacrifício de expiação, ele redimiu o nosso corpo e a nossa alma da condenação eterna e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Bem, quando diz aqui, né, durante todo o tempo em que viveu sobre a terra, especialmente no final, Cristo suportou no seu corpo e na sua alma a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana, ou seja, ele sofreu física, emocional e espiritualmente a ira de Deus. Nós somos salvos porque Cristo, ele sofreu a ira de Deus por nós. Tá? Então ele nos livrou da ira de Deus. Esse é o maior benefício do Evangelho, porque quem não está em Cristo, a Bíblia chama de filhos da ira. E a ira de Deus se manifestará. Irmãos, a questão do pecado do gênero humano é gravíssima. Se nós olharmos capítulo 3 do Gênesis, na queda, o pecado humano, ele amaldiçoou toda a terra. O pecado humano, ele não só trouxe consequências para Adão e Eva. O pecado humano, ele trouxe consequências para toda a humanidade e para toda a terra. Ou seja, os animais, a flora, os peixes, as aves, o clima, para toda a terra, né? Então a questão do pecado é gravíssima. E o pecado, ele deve, por justiça, ser condenado, e severamente condenado. Porque sofreram severamente pessoas que injustamente passaram por momentos de crueldade, que tiveram filhos assassinados, que tiveram sofrimentos agudos, extremos, por causa da irresponsabilidade de outras pessoas, por causa do descaso de outras pessoas, por causa do mal de homens e mulheres. Então, o pecado, ele deve ser severamente condenado. E de fato, ele será severamente condenado. As doutrinas das penas eternas, elas são justíssimas. Porque o pecado causou um mal terrível à humanidade, de séculos. E o ser humano, ele é o principal responsável, o principal agente deste pecado, do mal feito no mundo. Então, a ira de Deus se manifesta contra todo esse mal. E Deus enviou Cristo para se tornar um de nós, para sofrer em lugar da sua igreja toda a ira de Deus sobre esse pecado. Então, quando nós dizemos que ele padeceu, não foi só aquelas horas na cruz do Calvário que ele padeceu. Não foi só aquelas horas. Foi uma vida de sofrimentos, uma vida de sofrimento físico, uma vida de abstenção de muitas coisas, uma vida de sofrimentos emocionais e espirituais, porque a ira de Deus estava de fato sobre ele. Tá? Não poucas vezes Jesus estava angustiado em sua alma. Não poucas vezes a palavra de Deus diz que ele gemeu em si mesmo, seu espírito se revoltou dentro dele com relação aos que os homens faziam, aos que os homens planejavam, e ele percebia. Então o sofrimento de Cristo, ele foi totalmente intenso, e a ira de Deus estava sobre ele.
No entanto, aí essa ira de Deus que era contra o pecado de toda a raça humana, essa ira vai ser manifesta naqueles que não estão em Cristo. Por isso a necessidade que temos de estar aqui cultuando. Estar em Cristo não é apenas dizer eu aceito Cristo. O falso evangelho que deu isso, irmãos. Estar em Cristo não é apenas fazer uma oração de aceitação a Cristo e depois ter uma vida totalmente indiferente a Ele, nem participar dos cultos. Isso não é aceitação de Cristo. Aceitar a Cristo é submeter-se a Ele e guardar os seus mandamentos, é estar cultuando a Ele, é estar junto com a sua igreja, caminhando junto com a sua igreja, né? Então, fora disto, irmãos, fora da comunhão da igreja, fora de Cristo, as pessoas estarão de fato sobre a ira de Deus. Essa é a realidade do Evangelho. Algumas pessoas dizem, querem manter as pessoas pelo medo. Não, não é pelo medo. Ninguém é mantido pelo medo. Só fica no Evangelho aqueles que o próprio Deus chamou para o Evangelho. Então não é pelo medo, mas é uma questão de falar a realidade bíblica, tanto do amor como da justiça. Essas duas vertentes, vamos dizer assim, procedem do mesmo Deus, tanto a misericórdia como a justiça. A misericórdia para com a sua igreja e a justiça para o pecado. Tanto é assim que o próprio Cristo sofreu essa justiça, mesmo sem ter pecado, mas ele sofreu essa justiça no lugar da sua igreja. E o que ele conquistou para nós, né? Então veja, assim por seu sofrimento, como único sacrifício de expiação, ele redimiu nosso corpo e nossa alma da condenação eterna. Entenda, não é só a alma, não é só uma questão espiritual, o corpo também, o corpo e a alma. O corpo será ressuscitado e será glorificado. A alma já estará, a partir do momento da morte, já estará no seu lugar definido, ou com Deus, ou aguardando o sofrimento eterno. Mas o corpo será ressuscitado e o corpo será refeito em glória, tá? Esse é o ensino que o apóstolo Paulo dá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, tá? Então nosso corpo e nossa alma ele redimiu da condenação eterna e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Ou seja, ele conquistou 3 coisas muito importantes para a sua igreja. Graça de Deus. Nós vivemos pela graça de Deus. Nós podemos confiar na graça de Deus, seja quais forem as circunstâncias ao nosso redor. A justiça de Deus. Nós não temos justiça própria, mas Ele se fez justiça por nós. Então, por causa do sacrifício de Cristo, Deus nos vê como justos. Mesmo se nós mesmos olharmos para nós e vermos muitos pecados, Deus nos vê como justos, porque Deus vai ver o sacrifício de Cristo. Nós somos purificados pelo sacrifício de Cristo. Eis a importância, veja como é importante Cristo, tá? E através dessa graça e da justiça, a vida eterna. Pergunta 38. Por que ele padeceu sob o julgamento de Pôncio Pilatos? Embora inocente, Cristo foi condenado por um juiz terreno. E assim ele nos livrou do severo juízo de Deus que haveria de cair sobre nós. Veja bem, por que padeceu sob um juiz terreno? Por que sob Pôncio Pilatos? Por causa da natureza do sofrimento, tá? Condenado injustamente por um homem que ele mesmo criou. Ele mesmo criou a natureza. E um homem pecador, um juiz terreno, ímpio, pagão. Então, o Filho de Deus, ele veio, passou por essa condenação injusta, tá? Para salvar a sua igreja. Ou seja, a concretização que os homens ímpios rejeitam Cristo, e no seu coração, os homens ímpios, terrenos, eles condenam Cristo no seu coração. Eles querem absorver de Cristo apenas o que eles consideram bom, mas não o Cristo total, não o Cristo bíblico. Eles querem absorver de Cristo misericórdias, benefícios, graça, porque Cristo pode favorecê-los na sua vida carnal, na sua vida material.
Isso eles querem absorver, mas eles não querem os mandamentos, eles não querem a santidade, eles não querem a moral de Cristo. Tanto é que a sociedade tem invertido a moral. Então, ele padeceu sobre Pôncio Pilatos por causa da própria natureza do sofrimento, ou seja, condenado injustamente por um juiz terreno, além, obviamente, de marcar uma época, tá? Então, embora inocente, Cristo foi condenado por um juiz terreno. Assim ele nos livrou do severo juízo de Deus que haveria de cair sobre nós. O juiz terreno, o máximo que ele poderia fazer, ele fez. Ele foi condenar Cristo a uma morte dolorosa de cruz. Ele condenou Cristo a sofrer chicotadas, a carregar a cruz e morrer nessa cruz. Mais do que isso ele não poderia fazer. Mas a justiça de Deus, o juiz celestial, que é Deus, pode condenar corpo e alma. Pergunta 39. Há algum sentido especial em Cristo ter sido crucificado e não ter morrido de outro modo? Sim, por causa disso, tenho a certeza de que ele levou sobre si a maldição que estava sobre mim, pois quem era crucificado era maldito de Deus. Nós sabemos que o Antigo Testamento, ele apontava para Cristo e era didático. Eu quero convidar os irmãos para verem aqui em Deuteronômio, capítulo 21, verso 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Olha o peso disto aqui, tá? O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então Cristo, Deus determinou Cristo para que sofresse toda a maldição do ser humano. Veja aqui Gálatas 3,13. O apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, o que Deus havia determinado no Antigo Testamento, Cristo veio e cumpriu, e levou no madeiro toda a maldição. Agora, você olha para o falso evangelho e você vê pessoas fazendo sessões de cura de maldição, de quebra de maldição. Você vê o falso evangelho fazendo cultos de quebra de maldição. Sabe o que é isso, irmãos? É rejeitar Cristo, é negar Cristo, é negar a suficiência de Cristo, porque toda maldição Ele encravou na cruz. Nós não temos que fazer quebra de maldição, a salvação não é por obras. Toda maldição, a terra entrou em maldição por causa do homem. Deus determinou que seria maldito de Deus todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E foi justamente esta morte que Deus determinou para o seu próprio filho, o segundo Adão, aquele que veio refazer a aliança. Por isso ele sofreu toda a ira de Deus. E o juiz terreno, sem saber, estava em seu próprio erro, condenando injustamente alguém que não havia cometido delito nenhum, mas cumprindo a determinação de Deus, porque nada foge do controle de Deus no curso da história. Então, sessões de quebra de maldição, cultos de quebra de maldição, a falsa e espúria doutrina que os homens inventaram sobre maldição hereditária, tudo isso é anátema, tudo isso não pertence, tudo isso é totalmente herético, porque essas coisas desqualificam o sacrifício de Cristo na cruz. Nós devemos entender uma coisa, meus irmãos: a fé cristã, a Bíblia, a igreja, o eixo de tudo isso é Cristo, é a plenitude de todas as coisas é Cristo.
não é sábado, não é comer ou não comer determinado tipo de carne, não é, esforço humano para ser salvo, fazendo procissões, campanhas, votos ou qualquer outra coisa. O eixo, a plenitude das Escrituras é Cristo. Cristo, ele é suficiente para salvar o pecador. Ele é suficiente. Porque se fossem os nossos cultos de quebra de maldição, as nossas campanhas, tudo isso é imperfeito diante de Deus. Diante de Deus, irmãos, nós somos como trapos de imundícia. Então, é por isso que nós precisamos de Cristo, porque Deus nos olha e Ele não vê, nossa, como Ele é esforçado, fez campanha de 7 dias. Isso não vai impressionar Deus. Ao contrário, isso vai servir para nos tornar antibíblicos. Então, o que nós fazemos? Cristo, Ele é suficiente. Toda maldição foi quebrada na cruz. Por que eu estou falando isso? Porque é totalmente ingrato por parte da igreja dizer que homens vão fazer oração para quebrar a maldição de alguém, sendo que Cristo foi pendurado no madeiro e feito ali maldito de Deus, levando todo o pecado da humanidade. Então, o resumo do dia do Senhor 15 é sofrimento, sacrifício e condenação do Deus que se fez um de nós, justo, para salvar a sua igreja. Se isso não for suficiente para manter o cristão nos cultos, se isso não for suficiente para manter os cristãos gratos a Deus, nada mais será. Porque isto é o que nos livra de fato da condenação eterna. Eu quero ler com os irmãos, primeira carta de Pedro, aqueles que puderem acompanhar, capítulo 1, os versos 18 e 19. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, irmãos, eu olho para mim mesmo e vejo que não há justiça nenhuma, e que nada que eu possa fazer por obras, como o apóstolo Paulo diz, nem se eu der o meu corpo todo para ser queimado, nada que eu possa fazer por obras vai ter efeito nenhum para a minha salvação. Mas eu sou salvo totalmente pela graça de Cristo, sem nenhum mérito meu, certo? E como que o cristão responde então por tão grande graça, como nos diz o dia do Senhor 15? Como que o cristão responde por tão grande graça? Com gratidão. Eu não mereço, sou falho, sou pecador, tenho erros, não sou alguém perfeito, mas sou extremamente grato ao meu Deus e a Cristo, que aceitou essa missão para vir me salvar. Então eu respondo, estando em comunhão com os irmãos, cultuando a Deus no dia do Senhor e procurando ter uma vida correta, não uma vida desordenada, uma vida correta. Vou errar, vou falhar, infelizmente, isso é um fato, mas procuro ter esse tipo de vida. Por quê? Para ser salvo? Não, já fui salvo. Mas para quê? Como gratidão a Deus. Então eu procuro observar as leis de Deus. Quando eu falo eu, estou falando a igreja, né? O cristão, o cristão mesmo, né? Então nós procuramos viver segundo as Escrituras como gratidão, forma de gratidão a Deus, nos preparando para servi-lo também no seu reino eterno. Que o Senhor Deus abençoe a porção dessa palavra